Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas, ao ar livre, nesse espaço lindo, o Espaço BHZ. E, gente, me pediram, mandaram pra gente, pedidos a pedidos. Estamos novamente aqui com o Igor Ladeira. E ele vai falar de um tema tão legal, que é liberdade. E a gente, então, tá aqui hoje para falar sobre liberdade. Esse Igor, gente, eu acho ele, assim, fera! Eu amo ouvir ele, porque realmente o conteúdo que ele traz é de muito valor, me edifica muito, eu tenho certeza que vai te edificar também. E o que eu queria falar, primeiro te agradecer, Obrigada. Querido, por ter voltado aqui no nosso programa. Prontamente, né? Sim, né? Obrigada, viu, querido? E eu queria mesmo introduzir esse assunto da liberdade. A gente até falou um pouquinho sobre isso com a Helena Tanuri e agora a gente vai aprofundar sobre essa questão da liberdade, né? Como você mesmo disse aqui um pouquinho aqui antes da gente começar, que liberdade é muito mais falar o não do que o sim, não é isso? Sim. É uma alegria estar aqui de novo, né? Obrigado pelo convite. E todo esse conteúdo, ele está disponível, né? Na Bíblia, para quem gosta de estudar, né? Ele está sempre disponível. E, como você falou, quem é livre diz mais não do que sim, né? E aí eu acho que, baseado no que a gente vai construir aqui hoje, a gente vai poder entender isso um pouco melhor. Igual na nossa última gravação, a gente falou da criação do universo, né? Que o universo ele não passou a existir de uma vez e do nada, ele foi criado, né? Então Deus ele não só cria as coisas, mas como coloca as coisas em cada lugar, ele traz as coisas à existência, mas ele traz decretos, princípios, limites, leis, traços, tudo isso para manter, para sustentar, para que isso se autopreserve. Né? Então eu gosto sempre de dar um exemplo de uma máquina de lavar, por exemplo, porque a máquina de lavar ela tem por trás dela, igual todas as coisas, uma ordem invisível que sustenta ela e está escrita, está codificada num manual que a própria empresa trouxe, que fica escrita lá. Não coloque sabão no lugar do amaciante. Ou então não coloque a tomada 220, ou não passe da água pra quê? Pra ela funcionar de forma plena. Existe uma ordem, Existe né? uma ordem que sustenta a vida. Então, de cara aqui, a gente tem que, pra entender liberdade, a gente tem que entender que os limites são bons. Os limite é uma coisa boa, né? A gente precisa. Tanto os limites, né? Por exemplo, você vê o nosso rosto tem traços, limites que mostram quem nós somos. Na escrita, se o 8 passar um pouquinho do limite, não é 8. Então não é só essa questão limite de proteção, uma dosagem de um remédio e mais do que a outra, mas esse design, ele revela Deus também. Você olha para a natureza, os traços, igual a gente falou semana passada, né? Na verdade no último episódio, que o arquiteto, quando você vê uma casa construída por um arquiteto, revela o coração dele, os traços dele, a criação revela Deus. Muita identidade, né? Também, né? Isso, revela ele. Então, de novo, houve um problema, né, que foi o homem, né, a gente tem que entender o que aconteceu, que foi dado também um limite moral para o homem. E esse, diferente da lei da gravidade, que eu não escolho se eu obedeço ou não, se eu pular eu vou cair, a lei moral eu escolho. E Deus falou, coma de todas as árvores, mas não coma dessa. Não coma, ele pôs um limite para o nosso próprio bem. E aí, isso, e a gente pensa que o limite faz assim com a gente, mas na verdade ele falou não coma de uma árvore, mas tem várias outras para comer. Isso aí. Tem várias outras árvores pra gente comer e desfrutar delas. Exatamente. E às vezes opção demais, você fica perdido, não é algo bom. Tudo que eles não precisavam era de um. Isso. Né? E resolveram, escolheram a escolheram. o limite. O livre-arbítrio, né, foi dado e eles escolheram. Justamente aqui não pode. E isso desestruturou, passou a aprisioná-los, aquilo escravizou eles, porque o pecado é errar o alvo, é falhar nesse design de Deus e, consequentemente, passou a não representar a Deus. Então, a gente tá nesse lugar onde claramente a restrição, a barreira para a liberdade não é a restrição. A barreira para a liberdade é a natureza, é a nossa realidade. Por exemplo, um peixe.
Se o peixe quiser, eu sou livre, eu vou sair pra fora da água, ultrapassar o limite da água, ele morre. Gente, eu tô amando isso, é Mas se verdade, o peixe faz ele é total livre sentido. na água, porque ele foi feito pra estar ali. É verdade. Então a liberdade não é a falta de restrições, mas entender as restrições pra nós. Sim. É isso. E quem sabe as Limites. restrições pra nós É o Senhor. é nosso Deus, Criador. nosso Ele Criador. Que Então, lindo. por meio de Cristo, ele nos reconecta com o Pai e por isso que o amor que traz liberdade, porque quando você ama a coisa certa, você que é Deus no caso, como ele é o nosso Pai, nós vamos produzir, vamos entender essas restrições, vamos viver de forma plena. Por isso que tem um amigo meu que disse que se você deixar um menino de 3 anos e falar faz o que quiser, ele vai se sentir que você não tá amando ele. É verdade. Eles precisam de limite. É A gente verdade. precisa ser humano. E reconhecer que precisa. E é por amor. E se o pai dá limite, é por amor. Por a gente amor, faz sim. tudo por amor. Não Exatamente. tem aquele ditado, quem ama cuida? É. Exatamente. Então, se o pai fala, não põe o dedo na tomada e tal, são princípios, né, pra nós. Sabe algo que me vem em mente, assim, com relação ao limite? A questão do beber e não se embriagar, né? Muita gente tem um pouco isso distorcido, fala, ai, agora virou cristão, tá lendo não Bíblia, pode, não pode beber. É, Não é isso. É a questão do limite. Isso. Porque tudo tem um limite. Quando a gente passa daquele limite, a gente, né, quando a partir do momento legal. que a gente se embriaga ali, o que acontece? A gente fala o que não deve. É aquilo, é a máquina. A máquina Não, você vai saiu colher, ali. você vai colher. É isso aí. Coagula, gente. A Você agulha fala, é a mesma você coisa. faz, tanta coisa que você Coagula. faz. Você vai colher, isso é um fato. E você falou um negócio interessante porque o principal mandamento de Deus, ele não é restritivo. Não é, não faz isso, não faz aquilo, faz aquilo. É o quê? Ame a Deus com todo o seu coração, isso toda a aí. sua alma, toda Ai, a sua que lindo mente. isso. E aí tem só nesse coração, alma, mente e corpo, tem várias áreas que nós temos que Deus quer nos libertar nelas. Por isso que Agostinho fala que ame a Deus e faça o que quiser. É isso, É isso Se mesmo. você amar a Deus, você pode Porque fazer a o que você gente quiser, você é faz livre. e deixa de fazer por amor a Deus. Isso. A gente não faz, ou Não, e deixa outra, de a fazer gente por sabe os imposição. limites. Isso. Né, que vão nos fazer bem. Ou seja, o limite traz muito mais benefício do que malefício. Aham. Com Né? certeza. E aí entra a questão da liberdade. Sim, e é muito interessante porque liberdade, a gente pode ser liberto, a gente vê isso na Bíblia, e não andar em liberdade. Igual os isso povos, aí. eles saíram do Egito, eles foram libertos. Mas o Egito não saiu de dentro deles. É A verdade, mentalidade estavam deles não saiu, eles estavam prisioneiros. presos ainda neles. Verdade. E tem um exemplo que é o que mais me deixa louco, é de um grande amigo meu. Ele fala que um peixe, ele cresceu preso, num limite que não era bom pra ele. A gaiola... Peixe não, gente. Um pássaro foi Um preso, pássaro. cresceu preso numa gaiola. Esse limite da gaiola é o limite da natureza do pássaro? Não. Um limite bom pro pássaro é a resistência do ar, é a gravidade, porque permite com que ele verdade. seja um pássaro. Esse limite não era bom. Então vamos supor que um homem libertou ele. Aí o pássaro voou. Mas aí com a gaiola aberta, ele volta, o pássaro fica dentro da gaiola. Olha só. Porque ele foi verdade. liberto, mas não aprendeu a viver em liberdade. Isso acontece muito com papagaio. Sim. E com a gente, Sabe o acontece que com a isso me gente. trouxe assim? É quando a gente escolhe Cristo, a gente enche aquele vazio, né? É. Essa Júlia é demais. Quando a gente escolhe Cristo, eu pelo menos senti assim, eu tinha um vazio dentro de mim, e quando eu escolhi Cristo, eu fui preenchida por esse vazio, né? O meu vazio foi preenchido por Cristo. Mas se você não compreende essa liberdade, você ainda fica com vários achômetros, você vai continua carregando coisas que o vazio te preenchiam, e aí você fica numa luta. Sim. É isso que você falou, Você- você ainda a é gente- prisioneiro. Se a gente não liberdade. sabe quem a gente é, a gente fica esmurrando os nossos limites, querendo pensar que ultrapassar limites, porque a gente não tá satisfeito com quem a gente é. E aquilo, quando a gente ultrapassa aí, que aquilo fica preso àquilo. Por isso que o fato de você não conseguir dizer não pra uma coisa significa que você tá preso a ela. Olha só. Então, por isso que o amor, né, a gente ser amado por Deus e amar Ele de volta, né, é incrível, é maravilhoso. incrível. Nos Gente, traz adorei essa isso, verdadeira então. Então, quando liberdade. você não consegue falar o não pra uma coisa, você, na verdade, não tá sendo livre, né? É Porque você eu não tá sei presa falar a ela. não pra muita coisa, É, pra muita claro. gente. E Eu estou tenho essa aprendendo. dificuldade. E outra coisa, a gente tem que buscar do Senhor se Ele quer que a gente faça algo ou não. Então, por exemplo, como que eu vou falar sempre sim? Como é que, Sim. será que tudo é sim? É a vontade do Senhor o sim o tempo todo? Verdade. Então aí a gente tem que mudar o nosso pensamento pra gente se libertar. E essa palavra veio assim. Nossa, maravilhosa. É isso aí. Maravilhoso. Glória a Deus. E
Eu amo seus O amor. exemplos ilustrativos, não esqueço mais do peixe, nem da gaiola. Não, o passarinho. peixe e o pássaro é peixe e o sensacional, pássaro, porque sensacional. somos nós, né? Porque a gente tá preso porque se a barreira não é restrição, mas é a natureza, a gente tava numa natureza inclinada, a gente já tá inclinado para não fazer o que a gente nasceu para fazer. Então, por meio de Cristo, a gente ganha uma nova natureza. Igual o pássaro, ele só tinha uma opção, ele só tinha um limite, ele só tinha a opção de ficar lá dentro. Quando ele abriu a gaiola, ele tem a opção de voar e ficar lá dentro. Aí a gente tem que escolher viver em liberdade. Igual a gente ainda tem a opção de voltar pra nossa vida de antes. verdade. Mas a gente tem que permanecer entendendo quem nós somos e o que faz bem pra nós. Esse caminho, essa ordem, esses princípios, essas leis que sustentam a vida. Isso aí, só né? vão nos trazer benefícios. Exatamente, Só vai nos preservar. conhecendo a vontade do Senhor, a palavra, tendo intimidade com Ele, a gente vai saber o que é isso. Exatamente. Onde que tá o meu limite, até para onde eu posso ir, né? A gente precisa buscar dele, inclusive pra gente saber o que nos aprisiona, porque o que me aprisiona não é a mesma coisa que te aprisiona. Somos Ou únicos. Isso pra trazer pro pessoal é bom só pra gente fechar aqui, que se Deus não é o centro, você tá preso. Em alguma coisa você vai estar preso. Se Deus não tá no centro, você está preso, alguma coisa tá te prendendo Sim. e tá te impedindo de viver de forma plena. A plenitude. Né? Nossa, Glória a Deus. Palavra bênção. linda. Mas Que é isso. palavra linda. Igor, mais uma vez maravilhoso. Obrigada. Eu que Acho que a gente vai ter que agradeço. trazer o Eu Igor. também já ia falar isso. Eu falei, ó, muitas pede vezes. aí, pede pra ele voltar, que aí ele volta. Ai, gente, delícia. Você agradece? Agradeço. Primeiro, Igor, obrigada, Eu que querido. agradeço, obrigado. Obrigada, 8 Filmes, que tá sempre aqui com a gente. Muito obrigada a Açaí Fresh, que acredita nesse propósito do Senhor mesmo, que é de estar edificando vidas. Obrigada também hoje a bem-vinda Skank, que está vestindo ali a Cris. E a vocês também, que estão sempre nos assistindo. Obrigada, Um beijão. gente. Tchau, tchau.